Fala, galerinha, beleza? Muito boa tarde já, né? Agora para vocês, já passou do meio-dia, né? Muito boa tarde, como é que vocês estão? Tá todo mundo aí? Tudo bem na paz? Fala comigo aí para nossa última aula, velho. É a nossa última aula como cursinho aí, né? Como cursinho aí matutino, né? Ô, Matheus, você tá bem aí? Parecendo que você tá no banheiro, cara. Galera, tô mandando esse link aí para vocês, que é o link da nossa live aí, Daniel Duarte. Finalmente, velho, eu vi a cara desse Daniel Duarte. Conversa demais comigo aqui e eu nunca tinha visto. Fala alguma coisa aí para eu te ouvir também. E aí, tá firme? Firme. Hoje você vai assistir a aula com a câmera ligada? Eu já vou. Prometi pra você no final de semana passada. Semana passada. Isso aí, mano. Ou então hoje é a nossa última aula, né? Pela manhã, provavelmente. Você vai estar aí também na específica à tarde, né? Uhum. Vai estar por aí, né? Galera, eu te mandei um link aí. Vai ser um link que a gente vai fazer uma live sexta-feira. E uma live que vai ter participação especial do Rodrigo Paladino. Vocês devem conhecer o Rodrigo Paladino, né? É impossível não notar a beleza Já conheço. diferenciada daquele rapaz, que parece um semideus, né? Ele anda assim todo bonitão assim, né? Todo mundo olha para o Paladino com um olhar diferente, né? Quem é, até quem já tem alguma coisa, né, consegue ficar atraído pelo Rodrigo Paladino. Mas saca só, a gente vai trabalhar sobre química ambiental na sexta-feira, tá bom? A gente vai até trazer química ambiental de outros vestibulares, inclusive da UFO. E aí a gente vai abordar justamente essa questão aí com o Rodrigo Paladino e eu e o Soneca. E aí, Israel, olha outro cara aí também. Parece que então agora vocês vão aparecer. Parece que vocês combinaram. Todo mundo vai aparecer nas câmeras aí. Aí eu vou emocionar, hein? Aí eu vou chorar aqui, último dia de aula, né? A gente tem que mandar trazer um bolo, um salgadinho para a gente fazer uma festa, né? E aquele refri, né? Certeza. Então, gente, eu queria muito que vocês participassem aí da nossa live, tá bom? A gente vai ter alguns recados lá muito importantes para a gente poder trabalhar. Então, vamos para as nossas últimas reações aqui, para a gente matar com gosto aquilo que a gente está abordando, tá? Essas últimas reações aqui, ó, a gente vai falar de alquilação e acilação de um carinha chamado Friedel e de outro carinha chamado Crafts. Já ouviram falar desses nomes? Friedel, Crafts? Alguém? Ó, o Israel já, hein? O Israel já, hein? E você, Eduardo? Não vou falar, não. O Friedel era um cara, se eu não me engano, o Friedel é francês e o Kraft, se eu não me engano, ele é um cara americano, né, norte-americano. Mas deixa eu falar um negocinho para vocês. Essas reações só vão acontecer em aromáticos. Elas acontecem também em alcanos, mas como é visto no vestibular, apenas em aromáticos, tá bom? Então a gente vai fazer substituições apenas em aromáticos e trabalhar essas condições aí nas reações de alquilação e acilação. A primeira coisa, né? A primeira coisa aqui, ó, é saber que isso aí foi feito 2 anos antes da fundação da IUPAC. Esses caras também estavam juntos lá na fundação da IUPAC. A reação consiste em alquilar o anel. Sabe o que é alquilar? Sabe o que é um radical alquil? Tem ideia do que seja isso? Israel, Matheus, Daniel. Lembra lá, Israel, no começo lá do ano, que a gente estava trabalhando as ramificações, né? Então, quando a gente tinha ramificação, eu posso dar um sufixo il ou um sufixo ila para as ramificações. Isso vem do radical alquil ou radical alquila. Sempre quando a gente fala sobre alquilação, a gente está falando de colocar uma ramificação no anel aromático. Isso pode acontecer também nas cadeias de alcanos, mas principalmente acontecem nos anéis aromáticos. A gente vai ramificar o anel. Então a gente pega o anel ali que não é ramificado e a gente coloca uma ramificação.
Então, sempre esse grupo alquil ou alquila sempre vai ser um grupo de carbonos e hidrogênios. A gente não vai colocar alquil com cloro, a gente não vai colocar alquil com oxigênio, nem com hidroxila, nem com carbonila, nem nada disso. Então, sempre que a gente estiver falando sobre um grupo alquil, estaremos falando de uma ramificação. Tá aí tudo bem? Conseguiram entender? Beleza. Agora, essa ramificação, ó, ela vai provocar a saída de hidrogênio. Parece que é comum isso, né? Todas as reações saem hidrogênio. Foi o que estava saindo para a gente. Para a entrada de um grupo alquil. Reações essas descobertas no ano de 1877 pelo químico francês Charles Friedel e pelo norte-americano James Crafts, tá bom? O James Crafts e o Charles Friedel. Sempre quando a gente coloca dois nomes separados por hífen, quer dizer que foram dois químicos ou dois cientistas, como Bronsted Lowry, né? Ou como Haber-Bosch, né? A gente tinha ali algumas coisinhas assim, são dois químicos. Sabatier-Senderis, que foi da hidrogenação lá, que a gente trabalhou nas reações de adição. Agora, pira só aqui comigo, o que acontece nessa reação? De maneira simples, sai um hidrogênio, porque ele é um grupo positivo, né, levemente positivo, então a gente chama ele de eletrófilo, e entra o grupo alquil. Tanto é que aqui já aparece o grupo alquil no anel, sem o hidrogênio, e o hidrogênio foi se ligar ao cloro, formando então aqui um ácido chamado de ácido clorídrico, que é um ácido inorgânico, né? Então nós temos aí uma alquilação, a gente acabou de ramificar o anel. Esse anel sai do nome benzeno para o metilbenzeno, ou agora também chamado de tolueno, né? Esse é o nome desse anel aromático a partir de agora. Agora, olha só o que acontece. Eu quero que você perceba isso aqui, ó. Cloreto de alumínio, tá? O tricloreto de alumínio, essa é uma substância que, por mais que nós tenhamos um metal ligado a um ametal, essa ligação aqui ela não é iônica. É ligação covalente. E aí você vai me falar assim, por que, professor? Por que é uma ligação covalente? Alguém sabe me responder por que é uma ligação covalente? Alguém? Ligação covalente é aquela que é ligação entre um ametal e um metal? Sim, uma ligação covalente é um ametal com ametal. Mas essa aqui nós temos um metal fazendo ligação covalente. E ela não é iônica. Você sabe me dizer por quê, Israel? A ligação fica assim, ó. Al, cloro, cloro e cloro. A ligação acontece dessa maneira porque lá na tabela periódica, lá na tabelinha periódica, nós temos ali um conceito de eletronegatividade. E você pode perceber que o alumínio, ele é um elemento dos metais que ele é o mais eletronegativo. Então, o alumínio, por ele estar lá muito próximo aos ametais, quando ele se liga ao cloro, ele não tem uma diferença de eletronegatividade que ultrapassa o valor de 1,7. Acho que o Soneca deve ter falado isso para vocês. Que para ser uma ligação iônica, precisa ter uma diferença de eletronegatividade de 1,7. E entre cloro e alumínio não tem essa diferença de eletronegatividade. E por causa disso, eu não posso classificar isso aí como um sal. Porque um sal é uma substância iônica. E o cloreto de alumínio não é uma substância iônica, então não posso classificar como um sal. Essa substância aqui ela é classificada como ácido de Lewis, porque ela fica levemente positiva. Então a gente classifica ela como ácido de Lewis, daquelas teorias ácido-base que você consegue perceber de Bronsted-Lowry e de Lewis, né? Então essa aí é uma substância de ácido de Lewis. E ela vai ser o catalisador. O catalisador suficiente para fazer o quê?
Porque esse alumínio aqui, ele tá doido para doar elétrons, ele não consegue porque ele está fazendo compartilhamento, porque a sua eletronegatividade não é menor o suficiente do que o cloro para poder fazer uma ligação iônica. Então, o que ele faz? Ele tenta chegar muito próximo desse outro cloro, para poder fazer mais ligações ainda, para poder tentar doar esses elétrons. Então, o que acontece? O cloro e o Al aqui vão se juntar e vai formar um retículo chamado AlCl4+, tá bom? Desculpa, AlCl4-, porque o alumínio vai ficar negativo ali agora. Só que aí vai sair o nosso alquil. O nosso alquil sai na carga positiva. E quando ele substitui o hidrogênio positivo por um grupo alquil positivo, a gente chama essa substituição de eletrofílica, como a gente tem falado nas últimas substituições. Sempre eletrofílica. Conseguiram entender? Conseguiu? Daniel Duarte, dá um joinha aí. Joinha, isso aí. Galera, vai dando joinha aí se você conseguir entender, tá? A Adriele também tá aí. Adriele, vocês querem ligar a câmera aí, galera? Para a gente fazer o último dia de aula aí, vocês querem ligar a câmera? Se não, fica à vontade. É nóis. Simbora. Esse aqui eu mostrei para vocês como que acontece a reação. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, no processo intermediário, tá? Como ocorre essa reação. Usa-se um ácido de Lewis, né? Como eu falei para vocês. E aqui, velho, a gente vai ver um intermediário que vai ser um carbocátio, né? Carbocátio, sem vergonha, safado. Vira aqui, ó. Aqui nós temos um cloreto de alquila. Esse alquila aqui é um terc-butil. Lembrando que todo radical que vai ser de carbono e hidrogênio, a gente vai chamar de grupo alquil. E não interessa se tem 10, 12 carbonos ou se tem um apenas. Sendo carbono e hidrogênio, é um radical alquil. E ele vai ter que estar ligado a um grupinho, a um aleto, né? A um aleto que a gente fala que é um halogênio, previamente preparada numa reação de halogenação. Às vezes, nós só tínhamos um hidrocarboneto. E aí eu tive que fazer uma reação de halogenação via radicais livres para poder transformar esse componente no hidrocarboneto em um aleto de alquila, em um aleto orgânico. E aí o que vai acontecer? Esse cloro ele tem que ser o mesmo ânion, o mesmo componente lá do ácido de Lewis. Se aqui fosse bromo, aqui teria que ser AlBr3. Ou então, a gente poderia também usar o ferro. O ferro ele pode ser um ótimo catalisador de ácido de Lewis. Então, se aqui fosse bromo, eu usaria AlBr3 ou FeBr3. Como aqui é cloro, eu coloquei AlCl3, você também pode colocar FeCl3, que são ótimos catalisadores como ácido de Lewis. E aí o que vai acontecer? O alumínio aqui em questão, ou o ferro em questão, vai puxar esse mesmo aleto, deixando livre, então, o nosso radical alquil. Esse radical alquil aqui é um terc-butil, um terc-butila, tanto faz. O carbono vai ficar positivo na carbocátion, e a dupla do anel, olha só, velho, só para você ter uma ideia. O anel que tem 3 ligações duplas, ele vai usar uma dessas duplas para poder atacar o carbocátion. O carbocátion ele é tão positivo, mas tão positivo, que ele atrai a dupla do anel. O anel ele fica capaz de se dispor a terminar sua ressonância, sair da sua estabilidade máxima, para poder fazer uma ligação com uma substância extremamente positiva. E aí, olha o que acontece, ó. Essa dupla ligação ataca o grupo terc-butila. E aí, o grupo terc-butila se anexa aqui. Só que a carga positiva vem para cá, porque esse carbono está precisando fazer 4 ligações. E ele está fazendo só 3, né? Lembrando que tem um hidrogêniozinho aqui para baixo. Né? Então, ele está fazendo apenas 3. Ele é um carbocátion, continua com carbono. Só que aquele cloro negativo, né, que estava bem aqui, ó, esse cloro aqui, ó, safadinho, estava bem aqui, o que ele vai fazer?
ele vai chegar no hidrogênio, que está levemente positivo, e vai tirar esse hidrogênio, formando, então, o nosso HCl. Eu coloquei aqui, ó, menos HCl, porque é o grupo de saída, é o grupo de retirada. E aí o anel fala assim, ó, o hidrogênio, você vai deixar o par de elétrons aqui para mim. E aí esse parzinho de elétrons, ele vem para o anel para restabelecer a sua ressonância. Então, além de fazer a substituição, o anel volta a ser ressonante, volta a ser aromático nesse processo. E aí a gente tem um produto da substituição. Lembrando que isso tudo são processos intermediários, né, que ocorrem dentro desta reação, que é chamada de substituição, de alquilação de Friedel-Crafts. Tudo bem, gente? Conseguiram entender? Conseguiram entender? Beleza. Agora, pira só, deixa eu passar para frente aqui. A acilação de Friedel-Crafts, se a alquilação foi colocar um grupo alquil, né? Se a alquilação foi colocar um grupo alquil, a acilação vai ser colocar um grupo acil. Que grupo que é esse? Que grupo que é esse acil? Ele é formado por um cloreto de acila. Cloreto de acila é porque quando nós temos aqui um cloro, pode ser um bromo também, pode ser um aleto. Aleto pode ser a substância X, tá bom? Deixa eu colocar aqui um X. Normalmente é o cloro, por isso que às vezes eu coloco já o cloro. Mas pode ser uma substância X. X pode ser flúor, cloro, bromo e iodo. Mas normalmente a gente coloca o cloro. E aí, o que a gente vai trabalhar aqui? A gente vai trabalhar o seguinte, ó. Essa ligação vai ser rompida e esse cloro aqui, que vai sair, e ele vai entrar uma carbonila no anel. Vai entrar uma carbonila no anel. Normalmente, se isso aqui não for hidrogênio, né? Se isso aqui for hidrogênio, o anel aromático vai se tornar um benzeno, aldeído, né? Um aldeído benzeno ou benzaldeído. Mas se aqui for cadeia de carbonos, a gente vai formar uma coisinha chamada de cetonas. Beleza? Israel, você está sorrindo, você deve estar entendendo tudo, né? Dá um sorriso de orelha e fala assim, nossa, professor, estou entendendo tudo. É isso mesmo? É, né? É, né? Safadinho. Tô te vendo aqui. Agora, pira só. Aqui nós temos a nossa quebra da ligação. Aqui vai ser um X, né? Esse X que vai ser extraído daí. Agora, esse grupo aí, que a gente vai chamar de grupo acil. Acil, e a gente vai chamar isso de acilação de Friedel-Crafts. A reação consiste em acilar o anel aromático e o catalisador é o mesmo, é um ácido de Lewis, tá bom? Que promove a saída de um hidrogênio para a entrada do grupo acil. Esse grupo acil pode ser um cloreto de ácido, como é denominado em algumas nomenclaturas, pois é um derivado de ácido carboxílico, né? Ao invés de uma hidroxila ligada à carbonila, teremos um cloro ligado diretamente à carbonila. A maioria dos exemplos que você vai achar é com cloro, tá bom? Dificilmente você vai ver isso com bromo, muito rarissimamente você vai ver isso com iodo e praticamente impossível você ver isso com flúor, tá? Então, a maioria dos exemplos que você vai ver aí vai ser exatamente com isso. Estou quase ficado bombado. Não entendi não, Matheus. Mas olha só, gente. Então, essa ligação aqui, ó, ela vai ser rompida justamente porque o cloro ele vai se juntar aqui, ó, com o ácido de Lewis, né? Lembrando que essa solução ela é preparada previamente. Então, essa ligação aqui, ó, eu vou chamar de carbono 1 e carbono 2 para você identificar onde que está o carbono 1 e carbono 2. Carbono 1 e carbono 2. E aí o cloro saiu juntamente com o hidrogênio. O hidrogênio aqui, ó, o hidrogênio saiu para a entrada do carboninho, do grupo acil. Esse grupo acil aí é justamente esse grupinho aqui, ó. Grupinho acil que entrou no lugar do hidrogênio, podendo fazer então a substituição, que a gente chama de acilação de Friedel-Crafts, porque o mecanismo é o mesmo.
O Friedel e o Crafts usaram o mesmo mecanismo para fazer reações diferentes, né? Aqui a única coisa que a gente está trocando é o reagente, mas o ácido é o mesmo, o ácido de Lewis, que é justamente o catalisador, e o reagente é o mesmo. Você vai ver essas reações, essas de acilação, praticamente em anéis aromáticos, né? E a alquilação você também vai ver em anéis aromáticos. Só que a alquilação você pode fazer também em alcanos muito grandes, alcanos de cadeia abertas, tá bom? Você pode fazer isso muito, tá bom? Só para vocês entenderem. Conseguiram sacar tudo aí? Beleza. Aqui é a parte intermediária. E eu quero que você note uma coisa muito importante, velho. Eu quero que você note uma coisa muito importante, que é o oxigênio fazendo uma tripla ligação com a carga positiva. Acho que você já viu de tudo, né? Na minha matéria, né? Acho que você fala assim, Pavanelli, é brincadeira. Eu não achava que o carbono fizesse apenas 3 ligações. E eu te mostrei no carbocátio. Te mostrei hoje também no carbânio. Aí você vai e me fala assim, Pavanelli, mas o oxigênio fazendo 3 ligações e com a carga positiva, essa estava difícil de ver. E realmente acontece, chamado íon acílio, né? Íon acílio. E aí a gente consegue ver que é um intermediário, né? Como esse componente ele é extremamente instável, ó, onde está o carbono linear fazendo uma tripla ligação com o oxigênio positivo. Véi, essa ligação aqui, esse composto, ele é extremamente reativo. Porque, primeiro, o oxigênio está fazendo 3 ligações. Segundo, o oxigênio com a carga positiva. Onde já se viu isso? Oxigênio com carga positiva. A gente está vendo aí numa parte intermediária. Normalmente, essa parte intermediária, você fecha ela com parênteses, com um colchetinho, colocando assim esse sinal de diferente. Esse sinal de diferente aqui significa que é estado intermediário reacional, ou então estado intermediário de reatividade. E aí, no final, acontece a mesma coisa que eu já tinha mostrado para vocês lá, ó. O íon, o hidrogênio volta aqui a ligação para poder reconstituir a aromaticidade do anel, e esse cloro aqui, ele abstrai o hidrogênio, né? Então, todo mundo fica estabilizado, sai HCl, e a gente tem ali a formação de ácido. Os subprodutos são os mesmos, né? Que é sempre HCl. A gente está vendo isso aí. Mas aqui agora a gente formou um acil. Essa aqui, por exemplo, é uma cetona e não um hidrocarboneto. Aqui nós formamos um composto oxigenado ligado ao anel aromático. Tudo bem, gente? Conseguiram entender isso aí? Então, nós vimos o quê? Primeira coisa, halogenação, nitração, sulfonação, alquilação e acilação. Sendo que em todas essas, há saída de hidrogênio para a entrada de um novo grupo. Beleza. Lembrando que todas as entradas são positivas, né? Olha aqui, ó, o oxigênio positivo está entrando, é um grupo positivo, né? É o íon acílio, é um grupo positivo. Então, a substituição eletrofílica, mesmo o carbono estando ligado a um oxigênio, mesmo o oxigênio sendo extremamente eletronegativo, ele vai estar com a carga positiva aí, o que torna ele basicamente um eletrófilo e totalmente instável. Agora você viu que todos saem hidrogênio e todos têm entrada de um novo grupo. Todas as vezes que você for fazer um exercício, você precisa identificar qual que é o seu substrato. Primeira coisa, o que ele tende a fazer. Se for um alcano ou um anel aromático, ele vai tender a uma substituição. Se for um alceno, ou um alcino, ou um ciclo, ou um alcadieno, ele vai tender a uma reação de adição. Para ser uma reação de eliminação, ele tem que falar isso para você no exercício, falando que nós temos um meio propício para acontecer uma eliminação. Porque, normalmente, esses reagentes, eles não tendem à eliminação. Porque um composto, para sofrer eliminação, ele vai partir de um composto mais estável para um menos estável. Porque a eliminação tende a formar ciclos ou cadeias insaturadas, que são mais instáveis. Então, é difícil acontecer uma reação tendenciosa à eliminação, sem contar que na semana que a gente resolveu os exercícios, foi na semana passada, eu mostrei os últimos 5 exercícios de reação de eliminação para vocês, que foram de 2010 até 2019.
só caíram 5 exercícios de reação de eliminação. Então, isso eu acho menos provável acontecer e cair para vocês. Agora, outra coisa que você precisa identificar é o seu reagente. Porque depois que você identifica que é uma reação de substituição, você tem que identificar qual tipo de substituição que vai acontecer. Se é uma substituição por halogenação, por nitração, sulfonação, alquilação ou acilação. Beleza? Agora vamos lá, deixa eu limpar aqui para a gente fazer uma comparação, né? Porque o Friedel e o Crafts, eles soltaram uma nota, né, sobre essas duas, né? Fizeram versus, né? Acilação versus alquilação. O que é mais, vamos dizer assim, o que é melhor para se formar? Na reação de acilação, deixa eu pegar aqui uma canetinha para poder grifar aqui para a gente. Na reação de acilação, em geral, transcorre melhor do que a de alquilação. Por que transcorre melhor a acilação? Porque nós temos ali, ó, um composto oxigenado, então ele é um composto mais polar. Pois não requer nenhum padrão de substituição especial. O substituinte R pode ser praticamente qualquer grupo, pode ser hidrogênio, pode ser carbonos, pode ser vários outros grupos. Já a reação de alquilação é melhor que o grupo alquila possa formar um cátion relativamente estável. Quando eu falo grupo alquila e cátion relativamente estável, estou falando do carbocátion. O carbocátion relativamente estável é o carbocátion terciário, que é aquele do terc-butila que a gente viu agorinha. Quanto mais for substituído o carbocátion, melhor vai ser para a sua reação, que tenha condições de ser formado. A reação de acilação obtém a formação de um único produto, ou seja, nós não teremos uma mistura de isômeros, enquanto a alquilação pode levar à mistura de produtos, que são vários isômeros no processo. O produto da acilação é menos reativo que o benzeno de partida. Então, tipo assim, o produto da acilação sempre vai ser mais estável do que o benzeno de partida, do que o aromático de partida. Porque às vezes não é o benzeno que está reagindo. Às vezes vai ser um ácido carboxílico do benzeno, às vezes vai ser uma amina do benzeno, às vezes vai ser algum composto aromático. Nem sempre é o benzeno, mas sempre o produto da acilação é mais estável do que o substrato anterior. Já o produto da alquilação, ele é mais reativo que o benzeno nas múltiplas substituições que podem ocorrer. E isso tudo é devido às suas carbonilas, ó, no grupo acil, né? O grupo acil, que a carbonila é um retirador de elétrons. Então faz com que o anel aromático seja menos nucleófilo, ou seja, tem a probabilidade do anel aromático não atacar outras estruturas, fazendo com que ele fique cada vez mais estável, menos reativo. Enquanto o grupo alquil, ele é doador de elétrons para o anel aromático. Quer dizer que ele ativa melhor o anel, quer dizer que o anel aromático ele consegue ter uma região ali mais negativa, se tornando mais nucleófilo ainda. Então, o grupo alquil, ele vai ativar o anel, se transformando ele num grupo mais nucleófilo, enquanto o grupo acil, ele vai desativar o anel, tornando ele num grupo mais eletrófilo, né, num grupo menos reativo. No caso das reações de alquilação, o carbocátion formado pode sofrer rearranjo. O que é o carbocátion? É o carbocátion intermediário. Então, ele pode sofrer mudança de arranjo molecular, mudando a talvez até uma isomeria possível, uma isomeria óptica dentro desse processo. Em reações de acilação, rearranjos de carbocátion não são um problema, já que o íon acílio é a forma mais estável a ser formada. E aí forma sempre aquela carbonila num carbono sp2, né, do tipo trigonal plano. E aí, ó, a gente tem um exercício que caiu no Enem de 2017. Se eu não me engano, essa aqui foi a segunda aplicação, tá? Mas caiu um parecido também na primeira aplicação. O trinitrotolueno é um poderoso explosivo obtido a partir da reação de nitração do tolueno, como esquematizado. Então, eu já te falou aqui que é uma reação de nitração do tolueno. Então, a gente já tem aqui o tolueno, né? O tolueno formado. E aqui ele fornece os grupos nitro.
aqui na presença de ácido nítrico, né, em meio ao catalisador do H2SO4. Quando não aparece, assim, na reação, assim, por exemplo, assim, mais HNO3, mostrando exatamente quem é o reagente, quem é o produto e quem é o substrato, todas as vezes que você vê em cima da seta uma substância e outra substância abaixo da seta, a primeira vai ser o reagente, a segunda vai ser o catalisador. Quando você vê o reagente aqui e uma substância apenas em cima da seta, essa substância única em cima da seta é o catalisador. Tá bom? E se você vê uma substância em cima da seta, embaixo alguma outra coisa, vai ser o meio reacional. Normalmente, às vezes, ali é um meio ácido, um meio básico, um meio a frio, um meio a quente, ou um meio aquoso. Isso pode acontecer. Tá bom? Só dica de passagem aqui, né? Só para vocês compreenderem, às vezes, melhor as reações. E aí está acontecendo a nitração. Esse composto aqui é o trinitrotolueno, né? E aí eu pergunto para vocês, é uma reação de neutralização? Que tipo de reação que é essa? Não é uma reação de neutralização. Para ser neutralização, tinha que ser entre um ácido e uma base. É uma reação de desidratação? Você sabe que nesse processo aqui, ó, sai hidrogênio e sai água. Você sabe que sai água também aqui, não é? Mas uma reação de desidratação é uma reação de eliminação. É que sai dentro do próprio composto. Para ser uma reação de desidratação intermolecular, eu tenho que fazer uma reação entre um próprio componente com ele mesmo. É uma autorreação para sair uma reação de hidratação. Então, também não pode ser uma desidratação. Pode ser uma reação de substituição? É o que a gente está vendo. Essa questão aqui, ele estava te perguntando se você sabia classificar que reação que era essa. Não pode ser uma reação de eliminação, como a gente já falou, né, porque está acontecendo a troca de alguns grupos, e não pode ser uma reação de oxidação. Por que que não pode ser uma reação de oxidação? Até confundiria muito vocês, tá? Porque esse carboninho aqui, ó, ele está ligado ao nitrogênio, mas esse nitrogênio aqui, ele é positivo. Então, se esse nitrogênio aqui é positivo, ele não está retirando elétrons do carbono. Então, ele não funciona como um elemento mais eletronegativo que o carbono. Sendo que aqui, ó, o grupo NO2, né? Ele é um grupo assim, ó, onde nós temos um oxigênio negativo e nós temos um nitrogênio positivo. Isso tudo está ligado ao carbono. Então, o carbono, nesse caso aqui, ele chega a ser mais eletronegativo do que o próprio nitrogênio. É um caso raro, porque o nitrogênio está positivo. Então, o nitrogênio não é retirador de elétrons do carbono, então o carbono ele não se sente oxidado nesse processo. Então, não pode ser uma oxidação. Só pode ser apenas uma substituição, que a gente conhece como substituição por nitração. Tudo bem, gente? Conseguiram compreender bem? Então, que bom, velho. Finalmente, então, nós finalizamos a nossa matéria. Graças a Deus, deu tempo, né? No último dia, na última aula, deu tempo da gente matar a nossa matéria. Galera, e no mais, eu queria agradecer vocês, né? Eu queria estar dando aula presencial para todos vocês, né? Igual a gente estava naquelas aulas frenéticas, né? No começo do ano, aquelas aulas topper demais, aquela zoeira toda, aquela brincadeira, mas que tinha ali mais ou menos 35 a 40 minutos de muita seriedade durante a aula. Toda vez que passa uma pessoa atrás do Israel aqui, eu olho para saber se está passando atrás de mim. É porque eu olho assim, opa, não é atrás de mim, não. E lá no Dedo Arte também, né? Às vezes tem, acho que é sua mãe ali, né? Deve estar fazendo almoço, né, Daniel? Agora a gente vai almoçar, fazer aquele rango, aquele comer dos bons. Gente, no mais, eu queria agradecer a todos vocês. Conto com vocês para as lives, né? Continuem com a gente aí nas lives de sexta-feira. A gente vai poder estar dando uma interagida boa, trocar uma ideia legal. Tem uma lista já lá no link, lá na descrição do link que eu passei para você, tem uma lista de química ambiental. Tenta resolver para você tirar as dúvidas com a gente na sexta-feira durante a live. E no mais, gente, é isso. É nóis. Que Deus abençoe todos vocês. Quero que vocês estejam aprovados no Enem e chama eu para o churrasco, né? Eu, Sonequinha, as nossas esposas, chama a gente para o churrasco, para a gente comer aquela carne, aquela picanha maturada, né?
tomar aquela coca geladinha, aquela coca com limão e gelo, para ser feliz. Amém? Amém, Senhor. Amém, amém. Israel, mesmo se você estiver em Boston aí, nós vamos, viu? Nós vamos pro churras, tá? É nóis, tamo junto, galerinha. Fiquem com Deus, tchau, tchau, aquele abraço, tamo junto, é nóis.